might say, I'm a good speaker, I know how to communicate. Alright, but do you really know what is needed to become a freaking good storyteller? Bom, gente, nesse vídeo eu vou falar pra vocês quais são os primeiros passos que vocês têm que tomar para se tornarem um real good, freaking good storyteller. Ok? Então tudo que a gente tem que fazer, antes de mais nada, antes de tudo, é se preparar. Para tudo que a gente vai fazer, a gente precisa se preparar, certo? Para contar uma história não é diferente. Então, o primeiro passo que eu vou ensinar para vocês é: a gente precisa estudar. Sim, mas não é um estudo qualquer. E para esse estudo a gente vai precisar de 3 palavrinhas-chave, que são analisar, visualizar e naturalizar, certo? Então, antes de você compartilhar uma história com alguém, você precisa estudá-la e analisar quais são os aspectos que você quer enfatizar nessa história. Então, se é uma história que você escreveu ou que você já conhece, leia muito bem essa história. Saiba muito bem quais são os aspectos dessa história que você quer que o público tenha um bom entendimento. E qual é o clima que você quer enfatizar nessa história. Analise muito bem essa história. Segundo, visualize essa história. Contação de histórias é imagem, história é imagem. Então, crie uma imagem na sua cabeça das cenas dessa história. O que é que está acontecendo? Quais são as cores? Quais são os tamanhos? Quais são os odores? O que está acontecendo nessa história? Visualiza, porque se você visualiza, você consegue fazer com que o seu público visualize. Então, imagine para o seu público imaginar junto com você. E a terceira coisa, naturalize. Conte a sua história 1, 2, 3 vezes, mas conte antes de tudo para você. Conte para você mesmo essa história, porque quanto mais você contar, mais natural ela vai ficar, e quanto mais natural, mais verdadeiro. E a gente gosta de histórias verdadeiras, nós somos seres que gostam da verdade. Então, faça com que sua história seja natural e seja uma verdade para você, certo? Então lembre dessas 3 palavrinhas antes de vocês se prepararem para contar uma história. Eu tenho certeza que vocês vão começar a se transformar em freaking good storytellers. Então, gente, no meu curso, é claro que eu explico muito mais quais são as técnicas para cada uma dessas palavras: analisar, visualizar e naturalizar. Como que você faz para fazer cada coisa dessa. Mas se vocês tiverem em mente essas 3 palavrinhas, vocês já vão começar com esses passos para você se tornar um freaking good storyteller. Então, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem alguma pergunta que vocês queiram saber, me escrevam aqui que eu quero compartilhar com vocês tudo que eu sei sobre como contar uma boa história, certo? Então, I'll see you later. Bye bye!